A apóstola Esther está aqui, ô Glória. Vamos chamá-la e você coloca aí uma curtida pra gente. Conexão agora lá do Japão, amém. Ô Oi! Senhor, ô glória a Deus! Ai, que linda! Você entrou em 2021 antes de nós, né? Que legal, que bom tê-los conosco. Que É um bom, prazer muita estar nós também. saudade. Saudade, né? Faz muito tempo, né, que a gente passou por aí. Verdade. Quantos anos já, apóstola? Ó, Que foi a atrás. imersão, né? Hã? 6 anos atrás. 6 anos atrás, meu Deus, é verdade. Eu acho que Olha, era passa 2014. 2014? É, Jesus, muito tempo, faz né? tempo, hein? Faz tempo. Glória a Deus. Foi um tempo tremendo, né? Um tempo maravilhoso que a gente teve aí Foi. no Japão. Verdade. Tremendo mesmo, né? Porque deu uma tremidinha legal. Foi literal esse tremendo. Verdade. Amém, querida. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu já falei que você é do Japão. Você é uma Ok. apóstola, filha do apóstolo Géser, assim como nós, é uma família maravilhosa, né? A família Nelson, que a gente ficou brincando muito, né? Verdade. E da Igreja Profética Vida Eterna, ô glória. 10 anos de ministério aí no Japão, que bênção, hein? Glória a Isso. Deus. Conta então um pouquinho aí pra gente, apóstola. Então, meu nome é Esther, né? Meu marido chama Nelson, por isso que tem essa questão de família Nelson, Sim, essa brincadeira, né? Minhas filhas, a Thaís e a Cássia, elas têm 27 anos, são gêmeas, né? linda. Estamos aqui há 28 anos já, no Meu Deus. Japão do que no Brasil. Então a Verdade, né? gente completamos 10 anos de ministério, estamos aqui, temos uma igreja brasileira e japonesa, né? A nossa Aham. igreja tradução simultânea para o japonês, né? As minhas filhas e o meu sobrinho que fazem a tradução, que eles cresceram aqui, estudaram aqui, então eles são mais japoneses do que brasileiros, né? Então, Verdade. aí quando vem o pessoal que é japonês, ou então o pessoal que cresceu aqui e que fala mais a língua japonesa, então por isso nós temos a tradução para acompanhar a vida deles, né? Para eles estarem desenvolvendo, porque se for só no português, os jovens praticamente não conseguem acompanhar, né? Então, e assim nós estamos entrando no meio dos japoneses, evangelizando, ainda é um pouco difícil ainda, né? Mas estamos Uhum. caminhando sim e ganhando japoneses, graças a Deus, né? Glória a Deus, que tremendo, hein? Eu imagino que seja tudo totalmente diferente do brasileiro, né? Porque eles têm uma cultura muito séria, né? Uma cultura muito rígida, né? Isso, é verdade. Então, eles são bem fechados também, são bem fechados para estrangeiros. Eles acham que é tudo separado. Ah, eu sou eu, os estrangeiros são os estrangeiros, né? Olha, Então, eles têm medo de se abrirem, né? Então, é bem, bem assim, eles são bem fechados tipo, mesmo. Então, para aham, acompanhar eles, né, a gente precisa se tornar bem japonês mesmo, para eles se meu sentirem à Deus. vontade, né? Aham, imagino. É assim mesmo. Mas amém, glória a Deus, porque vocês estão aí, estão atingindo esse povo, né? Que é Amém. uma bênção também, né? Que o Senhor tem abençoado essa nação, né? A gente sabe que tem muitos cristãos aí, né? Nessa nação, Verdade. Amém. tem, tentando atingir, porque assim, a gente sabe que o povo, quando ele já é mais maduro, a dificuldade de assimilar uma coisa nova é muito mais difícil, né? É verdade. Então, Então eles já têm uma cultura, né? é, então assim, muito difícil as igrejas brasileiras, porque tem muita igreja brasileira aqui, né? Uhum, Entrar no meio dos japoneses, né?
Então, na verdade, as igrejas têm ganhado muitos brasileiros que estão aqui. Primeiro, né? Entendi. Então, formarmos uma comunidade que vai atingir a nação japonesa, né? E a gente vê que é pela geração seguinte, não é por nós, né? Nós viemos É. para cá, né? E aí ganhamos os nossos filhos aqui, que cresceram no meio da sociedade japonesa, os mesmos costumes japonês, falando japonês, e é dessa forma que a gente tem atingido os japoneses, né? Não é nem por nós, assim, pelos brasileiros Aham. chegando, é mais pela próxima geração que já está bem mais dentro da sociedade japonesa, né? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que bom. Amém. Apóstola, a gente vai orar então Ok. para a gente já começar, e aí você fica à Uhum. vontade para trazer a palavra que Deus colocou no seu coração, para contar o testemunho, ter esse tempo aí para que a gente possa aproveitar ao máximo, né, a sua Amém. presença aqui na nossa live. Tá ok. Tá bom? Estou muito feliz, viu? Ah, eu também, muito feliz. Amém. Era para ser na outra semana, né? Mas eu esqueci que tinha a live do apóstolo Géser, né? Que era do final de Verdade, ano. né? E Uhum. aí ele me chamou, você me chamou, eu falei, meu Deus, eu esqueci totalmente. Mas graças a Deus, né? O Senhor preparou para esse Amém. ano. É Amém. verdade. Glória a Deus. A primeira live já de lá do outro lado do mundo. Que bom, que honra, viu? É, glória a Deus. Amém. Então vamos orar. Vamos. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos desde já te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor cuida, Senhor, dos detalhes, o Senhor cuida, Senhor, das nossas vidas, de cada detalhe, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, de Amém. cada coisa que o Senhor tem determinado no seu tempo, Pai. E nós sabemos que essa live, Senhor, era para hoje, Senhor. Nós sabemos que esse tema que o Senhor escolheu para sua filha ministrar, Senhor, era para hoje, Pai. Então, nós agora entregamos a vida dela diante do teu altar, para que o Senhor possa usá-la poderosamente, que as Amém. pessoas que estão assistindo e as pessoas que ainda vão assistir, Senhor, estejam cobertas com teu sangue, que elas estejam com a visão aberta, os olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos, que o teu Verdade. Espírito Santo possa falar, Senhor, trazer cura, ministrar, fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos a apóstola Esther, a sua família, e decretamos a tua bênção e a tua unção sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, querida. Fica à Amém. vontade. Tá ok. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra para esse começo de ano, que é o tema que é restituição. Amém? Amém. Então, Deus tem feito grandes coisas sobre nós também. Então, eu tenho um testemunho para colocar depois para vocês, mas eu quero compartilhar uma Amém. palavra que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos ler lá em Josué, capítulo 7, é um pouquinho comprido, mas eu quero ler até o versículo 26 para entendermos bem o que Deus deseja fazer, sabe? Para entendermos Amém. o que é a restituição de verdade para nós, para tomarmos posse, porque muitas vezes nós falamos de restituição e ficamos falando no ar, mas nós nem entendemos como funciona tudo isso no reino Verdade. espiritual, né? Então vamos meditar o que Deus tem para nos ensinar, amém? Eu quero ler com você, Amém. então, tá? É um pouquinho comprido, mas eu vou ler. Tá. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, que é maldição. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nós estivéssemos contentados em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. E tomaram do anátema e furtaram e mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amém? Então eu quero ler até aqui. Amém. Amém? Então, Amém. assim, eles perderam a guerra de Ai. É isso que está dizendo a palavra. Eles foram para Ai lutar. E Deus tinha falado: olha, vocês vão entrar na terra prometida e eu entregarei os inimigos nas suas mãos. Vocês vão conquistar essa terra que eu vos dei por herança. E o Senhor fez promessas maravilhosas. Então Josué estava todo, cheio de coragem, porque Deus havia dado uma palavra que eles iam vencer todas as guerras. E quando eles foram lutar contra Ai, ainda o conselho foi esse: não precisa enviar muita gente, porque é uma cidade pequena. Vocês vão vencer, então. E aí eles fizeram assim, foram, mas perderam a guerra. E aí Josué falou: por que, Senhor? E prostrou e começou a orar, e dizendo: por que, meu Deus, que nós perdemos essa guerra? E ele disse: levanta o teu rosto, porque há um pecado no meio de Israel. Por isso vocês perderam a guerra. E vocês vão ter que descobrir de onde vem. Então, eles foram separando tribo por tribo. Estou explicando aqui a palavra, o que a gente não leu. Mas ele foi separando tribo por tribo até que caiu sobre Acã. E ele descobriu que Acã havia tirado os despojos da outra guerra. Que não era, Deus falou que não era para ter feito isso. Então ele se contaminou, abriu uma brecha em Israel. E por isso que, o que aconteceu? O diabo veio, o inimigo, digamos assim, ele entrou sobre Israel, e havia um lugar, um buraco no meio de Israel que não deveria ter, e ele entrou por ali para trazer a derrota sobre Israel. Foi isso que aconteceu. E aí, muitas vezes em nossas vidas, é exatamente assim. Nós estamos em guerra, Deus nos deu a palavra da vitória, e nós vamos e não percebemos que nós temos uma brecha. Esse que é o problema. Aí o que acontece? O diabo entra e nos rouba, e tira exatamente na área onde nós temos a brecha. E é nessa área que Deus quer restituir as coisas. Porque a palavra, o que significa restituição? Restituição é devolução de alguma coisa que nos foi tirada, de alguma coisa que nos foi roubada, não é verdade? Então, Deus quer restituir, ou seja, indenizar. Sabe indenização? Alguém faz alguma coisa, então deve indenizar aquele dano, que foi causado. Então, mesmo quando nós temos uma brecha, sofremos um roubo, um assalto do diabo na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, a prosperidade em várias áreas da nossa vida, ou pelo menos em alguma área, não está ocorrendo, porque nós temos uma brecha muitas vezes. O diabo está roubando tudo o que nos pertence, e nós nem entendemos que Deus deseja que ele venha restituir tudo que ele nos roubou. Ele não tem o direito de entrar. Mas como é ladrão, ele entra e rouba se eu deixar algum lugar aberto. Se eu deixar a janela da minha casa aberta, eu estou pedindo para o ladrão entrar. Não é verdade? Então, muitas vezes eu tenho essa brecha, mas
esse é o ano da restituição. Esse é o tempo, nós Amém. começamos um ano e Deus deseja trazer a restituição sobre nós. E aí, o que aconteceu aqui, continuando a história? Na verdade, eles descobriram, então, que Acã havia desobedecido um princípio de Deus, desobedecido uma ordem de Deus. Então, Acã abriu uma brecha para que todo Israel perdesse a guerra. Não foi Acã que perdeu a guerra. Não foi ele que morreu na guerra. Foram 36 homens de Israel que estavam na guerra, não foi Acã. Então, nós abrimos a brecha e a família, nossa família sofre as consequências. A nossa igreja sofre as consequências. Então, assim também Israel sofreu as consequências nesta guerra. E aí eles apedrejaram Acã, né? Ele foi morto, foi condenado, infelizmente, naquele tempo era dessa forma, para que tirasse o pecado no meio da tribo, no meio, aliás, do arraial de Israel, no meio da nação, digamos assim como no nosso meio, no meio da família, nós devemos não apedrejar as pessoas, mas nós devemos condenar o pecado, nós devemos nos arrepender do pecado. Amém? Para que o Senhor feche as brechas. E ele disse assim, santifiquem todo o povo. Então, como havia uma brecha, um pecado no meio do povo, o que deveria acontecer? Uma santificação. Eles deveriam se santificar, deveriam se arrepender, até que fosse encontrado onde estava o pecado no meio do povo. Amém? Então, olha, como diz em Isaías, eu vou ler esse versículo para vocês, lá em Isaías 42, do versículo 22 até o 25, olha o que acontece sobre aquele que desobedece um princípio do Senhor, diante de uma guerra espiritual que muitas vezes nós estamos vivendo. 42, 22, ele diz assim, mas este, está falando do povo de Israel, mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, porém nisso não atentaram. E os queimou, mas não puseram nisso o coração, diz a palavra. Então, olha só, quem é que nos entrega os despojos para sermos roubados? É o Senhor, mas por que ele faz isso? Porque nós pecamos muitas vezes. E nós deixamos lá. E nós abrimos uma brecha, porque a Bíblia diz aqui bem claro, pecamos contra a lei do Senhor, não dando ouvidos à sua lei. O que significa a lei de Deus? São os princípios que ele criou. Amém? Então, as brechas são atitudes ou desobediências de princípios. Amém? Não é assim, um pecadinho qualquer, vamos dizer assim, que traz consequências tão graves, que abre brechas que o diabo consegue roubar todas as coisas. Depende de onde você está abrindo a brecha. Por exemplo, se existe um casamento, a pessoa adultera, e o princípio de Deus é não adulterarás. Então, é nessa área que eu vou ser roubada, meu casamento vai acabar, a família vai ser destruída, só vai haver briga, guerra, palavras que machucam um ao outro, porque é a brecha onde eu... Se eu abro uma brecha financeira, não sou fiel ao Senhor, é nessa área que o diabo vai entrar. Eu não consigo pagar minhas contas, não consigo pagar as dívidas, e as dívidas vão crescendo, eu não consigo ser fiel, e aí vai piorando. E é nessa área que ele vai roubar as nossas vidas. Então, cada área das nossas vidas é quando nós quebramos um princípio. Então, nós somos entregues como despojos nas mãos dos inimigos. Amém? Então, mas quando nós nos santificamos, como Josué fez aqui, como nós lemos aqui, e começaram a santificar, e eles se arrependeram de seus pecados. E quando nós continuamos a ler o texto na palavra de Deus, ele diz que Deus envia novamente eles para Ai, para essa cidade que eles perderam. Olha só. E aí Deus dá uma estratégia de guerra para eles criarem uma emboscada contra a cidade. E todos os guerreiros, né, saem da cidade para lutar contra Israel, porque eles prepararam uma armadilha aqui.
Só que eles estavam escondidos por trás da cidade. Quando todos saíram para guerrear, eles entraram na cidade, tocaram fogo e venceram aquela cidade de uma forma muito fácil, porque não havia mais brechas. Essa foi a restituição do Senhor. Então, quando eu falo de restituição, eu preciso me santificar primeiro. Eu preciso olhar onde é que eu fui roubada. Onde é que você foi roubada? Onde no seu casamento, nos seus relacionamentos, na vida dos seus filhos, amém? Nas suas finanças, qual é a área que você não aguenta mais lutar? Que parece que todas as vezes que você se levanta, o diabo tem mais força para te derrubar. Às vezes, porque nós estamos quebrando algum princípio do Senhor. Por isso nós não recebemos a restituição. Nós precisamos fazer como Josué, santificar o povo, santificar a família, encontrar a brecha, para fechar essa brecha. Aí nós podemos ir com uma emboscada, porque Deus nos dá uma estratégia contra o inimigo. Amém? E aí, então, nós vamos vencer a guerra. Deus vai fazer questão de restituir tudo aquilo que ele permitiu mesmo que fôssemos roubados. Como Josué, ele foi orar e disse assim, Senhor, por que nós perdemos essa guerra? A resposta de Deus não foi assim, oh, meu filho Josué. Não, ele falou assim, por que você está prostrado aí? Levanta-te. Né? Ele falou isso. Há pecado no meio de Israel. Era isso que nós, né? Então, muitas vezes nós vamos chorar. Oh, Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo na minha vida? E Deus quer nos dizer, levanta-te daí. Há pecado no meio da família, no meio de Israel, ou na sua vida cristã, no seu compromisso, nos seus princípios. Eu quero restituir todas as coisas que o diabo te roubou. Amém. É isso que Deus quer nos dizer. Por isso que Ele está nos falando, para nós levantarmos a cabeça e não ficar chorando muitas vezes, né? Como Josué. Não era melhor, ele foi reclamar ainda. Não era melhor ficar além do Jordão? Por que o Senhor não fez para cá? Ele foi reclamar, não foi? Foi. Nós somos dessa forma. Para que o Senhor me mandou para esse lugar? Por que o Senhor me mandou casar? Por que o Senhor me deu filhos? Para acontecer isso com o meu filho? Para acontecer isso no meu casamento? Né? Muitas vezes somos assim. Por que o Senhor me deu um ministério? Para que então não desse nada certo? Para que não fosse para frente? Para que eu não conseguisse? Para que eu passasse vergonha? A primeira coisa do ser humano é reclamar com Deus, que como se a culpa fosse de Deus. Por que o Senhor me mandou para lá? Não é? Então, Josué fez isso também. Ele falou, por que o Senhor nos mandou além do Jordão? Não era melhor ficar antes ali, do outro lado? Né? Para que conquistar tudo que tem aqui? É isso que ele quis dizer. Mas Deus tinha um propósito para Israel. Não era só aquele pedacinho antes do Jordão. Era para atravessar o Jordão e conquistar toda a terra ali. Amém? E Deus deu esse propósito para nós conquistarmos. E quando não está dando certo, ou se nós perdermos a guerra, nós precisamos analisar primeiro o nosso coração. Onde eu entro, Senhor? Senhor, espera um pouco. Existe uma brecha na minha vida? É isso que nós devemos fazer. Primeira coisa. Amém? Porque a vontade de Deus é sempre a restituição. Sempre restituir. Sempre. Porque nós, como pais, somos a mesma coisa. Nossos filhos erram, até damos um castigo. Mas depois que ele aprende, a gente fala, não, agora merece em dobro. Nós somos assim. E já queremos logo presentear nossos filhos. Falar, parabéns, você conseguiu vencer essa luta. Que bom, seu caráter mudou, foi transformado. Agora eu vou te dar em dobro, meu filho. Sabe? Esse é o prazer do pai, abençoar o filho. Nunca de castigar o filho. Né? Todos os pais castigam os filhos com dor. Mas é necessário para que ele aprenda, para que ele cresça, para que ele seja forte, amém? Para que ele exerça fé. Então, por isso que nós precisamos colocar nossos filhos de castigo. Precisamos repreender, amém? E depois, quando a gente vê o nosso filho vencer, é a maior alegria. Porque a gente vê, olha, entendeu como funcionam as coisas. Então, se torna um orgulho do pai. Então, a vontade é de abençoar em dobro, é de restituir o que ele perdeu naquele tempo, não é? Então, Deus muito mais conosco. Então, o que Deus está esperando? Que a gente se levante, que a gente se arrependa, que a gente aprenda com os nossos erros, amém? Que a gente leve lá na cruz de Jesus para recebermos a restituição do Senhor.
É isso que ele está esperando. Ele quer dizer o que nós dizemos para os nossos filhos. Ele quer dizer assim, muito bem, parabéns, meu filho. Você entendeu, você venceu na fé, você viu que não precisa pecar, você pode viver debaixo de princípios, sim. Muito bem, porque você me honrou, agora eu também vou te honrar. E aí Deus derrama restituição sobre nós. É Glória a assim Deus. a porção de Deus. Amém? Nunca será diferente, porque Ele é Pai. Deus é o nosso Pai. Nós precisamos Sim. conhecer um Pai que nós não conhecemos, que nós não temos ideia desse amor. Porque muitas vezes nós estamos aqui e crescemos debaixo de uma cultura, de uma família. Às vezes tivemos pais que falharam, que não conseguiram amar, não conseguiram ter esse coração como é o de Deus. Então achamos que Deus também não se importa conosco. Achamos que Deus não se preocupa em nos substituir. Ou às vezes tivemos pais tão severos que achamos que os pais estão só preparados para nos dar uma surra, né? E que nunca substituir. Pensamos dessa forma, então desistimos das bênçãos, desistimos de prosseguir a buscar ao Senhor e a entender e saber que Ele é um Pai amoroso, é um Pai da Amém. redenção, é o Pai que quer nos abençoar, amém? E nós temos Amém. vivido, pense, em 2020, uma luta terrível, na verdade, o mundo inteiro Sim. passando por essa luta, né? E não tem como. Depois de um tempo, a igreja começou a ser atingida por estar aqui na Terra, vivendo debaixo, não é, do mesmo ambiente, do mesmo ar, debaixo desse ar de pecado na Terra. Então, também fomos atingidos, somos seres humanos também. Então, é o tempo da restituição, amém? Deus deseja Amém. isso para nós, né? E assim, eu queria contar o testemunho que tem tudo a ver com isso que eu estou falando para vocês. O que aconteceu conosco? É uma coisa fresca que acabou de acontecer. Nós estávamos em outubro, olha só. Deus nos deu uma direção, Deus deu a direção para o apóstolo Nelson fazer um ato profético em Cauagoi, que é a nossa cidade, né? É uma cidade bem idólatra e é uma cidade tradicional, é uma cidade histórica, né? Que ela tem uma importância muito grande para o Japão, onde nós moramos. E neste ano de 2020 que se passou, todas as festas folclóricas, culturais, de idolatria foram canceladas por causa do coronavírus. Então, há uma festa que é muito grande, muito conhecida, que o Japão inteiro sabe, não é só aqui que comemoram, eles ficam de olho, vem turistas de todo lado do Japão para participar dessa festa. É uma festa que tem uma procissão no meio, né? Os ídolos, a rainha dos céus é carregada, e é uma grande festa aos ídolos aqui nessa terra, né? Nessa cidade. Mas foi cancelado, e era nos dias 21, 22 de outubro, que é o dia né? Todos os anos eles comemoram a festa. E o Senhor tinha nos dado uma direção que éramos para caminharmos por essas ruas que eles fazem a procissão, que dá uma volta, assim seria, no meio da cidade, né? E aí era para fazermos o ato profético de darmos 7 voltas para que caiam as muralhas da idolatria, né? Então era uma guerra muito alta, porque é uma guerra de deuses, né? Sim, então, principados, né? E nós muitas vezes não temos noção do tamanho da guerra. Porque a gente pensa que é para caminhar, porque era isso que nós pensávamos quando nós começamos o ato profético. Estávamos nos consagrando, né? Às quartas-feiras, fazendo um jejum, toda a igreja. E no sábado, quem pudesse participar, estava participando conosco. Passamos a andar exatamente onde se faz a procissão. A cada semana, até dar 7 semanas. E na última semana, iríamos dar as 7 voltas de carro mesmo. Porque nós não como eles que deram a pé mesmo, né? 7 voltas no último dia. E aí, muito grande, né? Iríamos fazer, começamos, fomos a primeira semana, uma bênção, segunda, terceira, a quarta, ungindo, tocando chofar, intercedendo, dando glórias ao Senhor. Onde eles deram glórias aos ídolos, nós demos glórias ao Senhor, devolvemos glória a Deus. glória a Jesus e fomos caminhando. Até quando terminamos a 5ª volta, faltava só 2 para terminar, 2 semanas, pegamos o coronavírus.
Olha só. Olha, E aí nós ficamos em 9 pessoas na igreja, nós ficamos doentes. Olha só, né? Bastante gente. Então, nós somos uma igreja pequena, não somos uma igreja assim grande para falar, né? Então, quase metade já, 9 pessoas, porque nós somos em 30 e poucas pessoas, né? Então, somos uma comunidade pequena. Então, é muita gente para uma comunidade pequena, né? Então, assim, ficamos todos de cama, ficamos 2 semanas de molho, né? Assim, aqui na casa, internados dentro da casa, digamos assim. E aqui no Japão, eles não medicam nada, manda só a gente ficar. Não. Então, você faz dor, febre, dor de cabeça, tudo sem nada. Meu Deus. É só os nossos anticorpos mesmo, que são nossos remédios. Tipo, nada de antibiótico, nada de nada. Nada. A gente sai ao natural, olha só. E Meu aí, Deus. tem alguns tipos de analgésico, né, e antitérmicos que não pode tomar ainda por cima, porque piora, né? A gente já sabe. Então, aqui também tem, né? Então, os mais comuns a gente não podia tomar, que a gente já estava acostumado a tomar. Então a mulher do centro de saúde falou, não pode tomar. Fica de molho Meu só. Deus. Só se tiver tendo febre muito alta, assim, consecutivamente, assim, por 3, 4 dias, então eles pedem para internar. Aí lá eles vão medicar. Lá no hospital eles vão dar, né, assim, antibiótico e é tudo pago pelo governo, tratamento, tudo, né? Mas, que bom. Né, então, mas assim, se eu soubesse antes, acho que eu teria pedido para internar, alguma coisa assim, né? Mas fica aqui em casa em 2 semanas, né? 2 semanas começou a melhorar, mas é muito lento, né? Muito lento. Então, sem nada, né? Sem nada, então. Sem nada para combater. Pois é. Começamos dia 18 de novembro, né? Fomos diagnosticados, assim. Na verdade, assim, os sintomas começaram a aparecer dia 18. Então, ficamos até mais ou menos 18 de dezembro, que nós sentimos perfeitamente nosso corpo. Estava, olha, agora eu sinto que estou sarado. Normal. Então 1 mês, assim, sentindo aquele sintoma, né? Isso, 1 mês. Então demorou. Meu talvez Deus. porque não tivemos nenhum medicamento. Talvez se tomar antibiótico seria mais rápido, né? Então Sim, com certeza. Aqui, e eu, meu marido e a Cássia, porque a Thaís, ela mora sozinha, então ela que trazia as compras para nós, né? Deixava na porta. Ela não pegou, né? Ela não pegou, então ela ficou nos servindo esse tempo todo, né? E aí o que acontece? Como nós fomos infectados, né? 9 pessoas, então, olha só, toda a igreja teve que ficar de descanso, não podia sair de casa. Eles tiveram que ficar em casa, eles por 2 semanas sem trabalhar, né? E isso afeta bastante no orçamento, né? De todos, né? Então ficou todo mundo de molho, assim, digamos assim, né? Porque o foco, o ponto, provavelmente foi lá na igreja mesmo, né? Então, assim, nós ficamos todos assim 2 semanas, né? Alguns um pouco mais, alguns estão até de férias, só vão voltar agora, semana que vem para trabalhar aí. Então já estão 2 meses, né? Vai completar quase 2 meses, né? Mas já assim, pensou? Já pensou? Então olha como nós fomos Meu afetados. Deus. Como nós estávamos fazendo essa marcha, o diabo veio e nos parou, sabe? De alguma forma. É como se nós tivéssemos ido enfrentar Ai. Entende? A cidade de Ai. Chegou lá porque, Senhor, nós perdemos essa guerra. 2 semanas só. E agora, Senhor, estamos quebrando esse ato profético. Como vai ser? Não foi o Senhor que nos mandou ir? E por que nós estamos perdendo essa guerra? Né? E aí, assim, oramos e Deus nos deu uma direção. Olha só, nós decidimos assim, olha, já que todo mundo teve que fazer o teste para saber se está com coronavírus ou não. E aí, assim, alguns lugares, algumas clínicas são baratas. Tem cidade que é de graça, que o governo banca, né? Mas aqui não, aqui tem que pagar, mas assim, tem clínicas que são baratas e clínicas que são caras os exames. Então, nós fizemos o seguinte, olha, a igreja vai ajudar todos a fazer o exame. Porque tem gente que tem a família grande, né, para fazer os exames, então falou, não, a igreja vai ajudar, pelo menos com a metade de cada um, nós vamos pagar
para que a gente faça, Amém. todo mundo consiga fazer o teste, não sofra É, é, financeiramente, né? Aí sim. tal, fizemos o teste, tudo, e nesse tempo nós estávamos orando e Deus nos trouxe a direção, como foi para Josué. Oh, Senhor, porque o Senhor permitiu isso? Porque estava ali prostrado, chorando, orando. É, Levanta-te, há pecado no meio de Israel, né? Então, nós tínhamos uma família que estava realmente com os princípios quebrados, né? E muitas vezes por falta de consciência, de entendimento, né? E aí sim. nós fomos conversar com eles, orando. Foi um tempo muito bom, porque gerou um arrependimento muito grande de um princípio que, Glória a sabe, quando Deus. a gente não tem aquela consciência que a gente está errando, como Sansão, que ficava vivendo no limite, não tem nada não, vou ficar aqui só olhando as mulheres, né? E acabou caindo na armadilha do diabo. É, Então, acabou passando do limite. isso, né? Então, assim, às vezes a gente vive sem princípios por não entender perfeitamente o que causa uma falha de princípio. Então, a gente vai levando de um jeito aqui, um jeito ali, tal. E quando nós colocamos isso, Deus nos trouxe, como se fossem esses 36 que foram mortos de Ai, fôssemos os 9 que pegaram o coronavírus, né? E aí ficamos todos de molho, assim, né? E atingiu a cada um, não só na saúde, mas financeiramente falando, né? Então, como eu falo, muitas vezes a gente abre brechas bem na área, né? E é exatamente nessa área que o diabo vem afetar as nossas vidas, né? Então, praticamente a igreja foi afetada no sentido financeiro, né? Digamos assim. Então, quando nós Uhum. conversamos, foi muito bom, porque daí houve um grande arrependimento, uma grande vontade de voltar a andar nos princípios do Senhor, que furar um princípio não é uma coisa tão simples assim. E para nós, o que foi importante, né? Pode ser que nós não tínhamos uma brecha, né? Nós, como sacerdotes do ministério, mas olha só, Sim. nós não imaginávamos que a guerra era tão forte assim, que a gente estava afetando o reino das trevas de uma forma que ele ficou muito furioso. Sabe, a gente não Sim. imaginava, a gente achou que era uma coisa simples, era só dar as voltinhas na cidade. Na nossa cabeça, era essa forma, né? Então, É. vamos lá, pessoal, vamos orando, cantando e declarando, profetizando. Fizemos tudo isso, mas não Aham. imaginávamos o quanto estávamos afetando no reino espiritual, né? É. Porque se não tivéssemos afetado nada, o diabo não teria vindo sobre nós, né? Na verdade. Sim. Com Então, tanta aí força, né? não é? Olha só É. que depois, claro, de uma derrota, nós oramos, pedimos perdão, santificamos todo o povo, todos se arrependeram, né? Colocando, olha, vamos colocar nossas vidas pessoais, cada um de nós pode ser É. brecha. Foi muito bom, porque teve outras famílias que nos ligaram falando, olha, eu acho que nós temos brecha. Nós precisamos nos arrepender aqui, nós precisamos nos arrepender ali. A nossa forma de viver como casamento, a nossa forma de viver assim, ou sabe, eu creio que não agrada a Deus. Então foi muito bom. Houve um grande Amém. arrependimento no meio de nós, né? Aí, Tá vendo? agora nós vamos voltar à marcha. Mas agora serão só as autoridades que vão marchar. Nós colocamos assim. Amém. Então É. foram só os pastores, os apóstolos, né? E marchando para terminar essa marcha no ano de 2020. No último Uhum. domingo nós terminamos, né? A Ó. última marcha e fizemos um culto de adoração depois ao Senhor, de gratidão. Amém? Mas olha Amém. só, o que aconteceu? Porque eles lutaram contra Ai e venceram a cidade. Então Deus trouxe a restituição, ou seja, vencer a batalha, conquistar uma área para eles continuarem a prosseguir conquistando aquela terra, né? Que eles Sim. estavam entrando. E nós, o que aconteceu conosco? Olha como Deus é tremendo. Nós fomos restituídos financeiramente. Acredita? Nós Amém. recebemos uma oferta de 15 mil reais, mais ou menos, se transformar assim, eu acho. Olha que bênção. Então, por quê? Porque foi na Glória a área Deus. financeira que nós fomos afetados, então foi nessa área que Deus trouxe a restituição. Porque houve um grande Amém. arrependimento, houve
entendeu, né? Nós colocamos diante do Senhor, ele fechou as brechas. Então é como se o pai estivesse dizendo: parabéns agora, meus filhos, vocês entenderam. Ai, agora o meu orgulho, eu quero presentear vocês e restituir. Amém? Então nós fomos restituídos, recebemos uma grande oferta. E bem naquela semana que nós estávamos, que nós pegamos o coronavírus, estava marcada uma feijoada beneficente, que nós fazemos, né? Evangelizamos e também arrecadamos fundos para a igreja, né? Então, então estava programado para acontecer uma feijoada. E aí aconteceu isso, claro, nós cancelamos, né? Não teve feijoada nenhuma, mas olha só, é uma coisa tremenda, porque nós tínhamos marcado 2 feijoadas para o ano, que é o inverno, né? Aqui é o inverno. Vocês estão no verão e nós aqui no frio, né? Mó frio. Né? Então a gente faz a feijoada no inverno, 2 feijoadas, e nós cancelamos as 2 por causa do coronavírus. E aí nós ficamos pensando, puxa, como Deus é tremendo. Porque mesmo que fizéssemos as 2 feijoadas, nós não conseguiríamos arrecadar o que Deus nos deu de oferta. Sim, então, verdade. Não é? Então, assim, e o dia da feijoada, já sabe, é aquele trabalho, né? Na cozinha, fica parecendo um maluco trabalhando. E a gente não trabalhou e recebemos uma oferta. Deus. Não é? Deus é tão bom conosco. Então, assim, Deus está pronto para nos restituir, para devolver o que foi roubado, o que foi tirado. Amém? Então, só que nós precisamos fechar as brechas, nós não podemos esquecer disso. E isso, exatamente. Essa ajuda veio para ajudarmos as famílias que tiveram que ficar paradas, né? Então, que ainda estamos trabalhando com isso, vendo cada um como está financeiramente, e muitas empresas vão ajudar as famílias, né? Mas nem todas, né? Nesse período que ficaram parados. Então, estamos aí. Mas o Senhor é aquele que nos restitui. Então, esse testemunho encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos falando. Né? E acabamos de receber isso, né? Acabamos de ser restituídos. Amém? Então, olha só, não tem, por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Ainda que a gente perca, que parece ser uma derrota, não foi uma derrota. Foi só algo para nos ensinar, e se nós aprendermos, o Senhor tem para nos... Então, de qualquer forma, temos a vitória. O Senhor tem a vitória para cada um de nós, cada uma de nós que estamos aqui ouvindo. Então, pense naquilo que você está esperando o Senhor restituir. Muitas vezes estamos só pensando nessa palavra da restituição, mas esquecemos de olhar a brecha que abrimos antes, a janela que deixamos aberta para que o diabo entrasse e roubasse algo valioso de nós, da nossa família, roubou a paz muitas vezes, os relacionamentos, as finanças, como eu dei esse testemunho sobre finanças, mas em outras áreas, amém? Porque podemos até ter muito dinheiro, mas se não tivermos paz, o dinheiro nenhum pode comprar a paz, né? É verdade. Então, Deus deseja restituir a paz da sua família, do seu relacionamento, do relacionamento conjugal, mas eu preciso primeiro fechar as brechas. Eu preciso primeiro, como Josué, santificar todo o povo, santificar as nossas vidas, para então nós recebermos a restituição que o Senhor tem para nos dar. Amém? Então, na verdade, essa palavra que eu queria deixar e esse testemunho para nós sabermos como Deus é real. E Ele é vivo e verdadeiro. E Deus é fiel. Deus é fiel em todo tempo. Nunca, em momento nenhum, pedimos para Ele nos dar dinheiro algum. Nem pensamos nisso. Pensamos em nós, como igreja, ajudarmos as pessoas necessitadas. Foi só isso que pensamos. Mas o fruto, né, veio depois, assim, sabe? Então, Deus está olhando o nosso coração, nossas intenções, e também está olhando as brechas, né? Na verdade, não é Deus que olha as brechas, é o Satanás que está olhando as brechas. Ele está louco para você ter uma brecha, para ele poder entrar e roubar o que você tem aí. Então, se você for roubada, se nós fomos roubadas em algum lugar, vamos fechar essa brecha. A janela, procura qual a janela que você deixou aberta, para você fechar nela, amém? E ser restituída. Além de fecharmos as brechas, nós podemos dizer, Senhor, fechamos, nos santificamos. Agora, Senhor, nos leve a vencer. Aquilo que foi roubado, nós vamos ser restituídos. Em nome de Jesus,
venha trazer tudo isso na sua vida, como trouxe na nossa vida como igreja. Passamos exatamente essa palavra, né? Porque foi Israel inteiro sofreu as consequências. Nós como igreja, porque estávamos marchando como igreja, e ele entrou ali, sabe? Mas nós continuamos unidos, graças a Deus. Não perdemos nenhuma família, não houve nenhuma revolta. Graças a Deus, houve um grande arrependimento no meio de nós e nos tornamos mais unidos. É isso que foi mais assim edificante, mais assim beneficiado, muito mais do que uma oferta. Foi ter visto toda a família, sua obediência. Amém? E isso foi a maior restituição, na verdade, até do que financeiramente dizendo, né? Amém? Sim. É a palavra que eu queria deixar, né? Que esse testemunho sobre restituição, e eu creio que foi de Deus mesmo, porque é um testemunho tão que Deus, eu creio que Deus queria talvez trazer tudo isso para nós que vivemos isso, né? De pegarmos o coronavírus, e é um problema que a gente causa, né? Sem tamanho, porque ele quer saber onde você esteve, com quem você andou, qual restaurante você comeu. Então, e dependendo do lugar, eles ligam para todos os lugares para falar, olha, tal pessoa passou por aí, estava com coronavírus. Então, assim, para eles, sabe, não deixar espalhar mesmo o vírus, né? Então, assim, a gente fica até constrangido, porque eles têm que ligar para tudo quanto é lugar, né? Então a gente pensa, nossa, o coronavírus não é só a gente que afeta. A gente acaba afetando todos os lugares onde nós andamos, né? E nem passar, né? Então é só passando pela doença para entender como é, né? O que significa, né? Pelo menos aqui no Japão. Então eles são bem rigorosos mesmo, né? Mas graças a Deus ficaram só entre nós, os 9, saramos, está todo mundo bem, graças a Deus, e não afetou mais ninguém, né? Graças a Deus, ninguém da empresa, das empresas onde trabalharam, e o pessoal das empresas também, muitos tiveram que ficar 2 semanas de molho, porque trabalhou junto com um ou com o outro, né? Então não foi só o pessoal da igreja, foi o pessoal também que trabalha junto com eles, né? Mas também tá tudo bem, graças a Deus, né? Amém. Então essa Glória é a Deus. Que eu vou deixar para vocês. Amém. E o interessante, né, que você falou aí, foi exatamente na área financeira. Por quê? Porque vocês fizeram um ato profético que milhares de pessoas iam aí na sua cidade e iam levar um dinheiro aí, ia deixar um dinheiro aí, não iam? Com certeza. Pelo comércio. A cidade acabou perdendo. Então, Satanás perdeu financeiramente. É verdade. Né? Foi um roubo. Foi, na verdade, um rombo que no mundo espiritual a igreja fez para que Satanás não tivesse esse lucro, né? Não tivesse essa finança que ia entrar, porque essas pessoas iam na sua cidade exatamente para tanto fazer essa caminhada, né? Como passar pelo comércio, eles iam ter que ficar em hotéis, eles iam ter que deixar de alguma forma a sua finança ali também, né? Então, na verdade, Deus preparou aí um rombo, vamos dizer assim, nos planos do inimigo, e Satanás não pensava que a igreja iria voltar com muito mais força, né? Os apóstolos, os pastores, e terminar essa caminhada e ainda receber a restituição do Senhor. É verdade. Porque essa festa, quando ela é realizada, tem muitas barracas e lembranças da festa. É um lucro muito alto para a cidade, muito mesmo. Então houve uma perda muito grande mesmo, só de não fazer essa festa, na verdade, né? Então, realmente, por isso uma fúria mesmo de Satanás em todos os sentidos, né? Exatamente, ele ficou muito furioso, porque, na verdade, ia entrar um comércio muito grande aí, né, na cidade, ia trazer uma finança, vamos dizer assim. E, na verdade, essas pessoas que estariam
perdendo, né? Porque a pessoa, quando está fazendo esse tipo de coisa, não sabe, é na ignorância, né? Então, as Uhum. pessoas estão abrindo uma brecha, porque já estão nesse caminho mesmo, mas a igreja foi, combateu e venceu. E glória a Deus por isso, que bênção. Amém. E cada Amém. um das pessoas que estavam lá não sofreram nada, pelo contrário, né? Ainda passaram pelo arrependimento, abriram a mente, né, e a visão para que estavam pecando, para que estavam numa falha ali, num pecado que nem imaginavam, talvez, mas Uhum. que de fatia em fatia, né? Porque Satanás é muito sujo. Ele às vezes não vem com uma bomba, ele vem com um alfinetezinho, né? Ele vem com É uma verdade. fatiazinha, ele vem com algo pequeno, para que você pense que não, não tem problema, é só coisa pouca, né? Uhum. E aí quando você vai ver, o rombo já está feito, né? A situação já virou um caos, né? E muitas vezes as pessoas não percebem porque as fatias são muito finas. Então, É de verdade. pouquinho em pouquinho, Satanás vai levando, e as pessoas vão se perdendo, e quando vê, já está aí no meio de um pecado muito maior, né? Uhum. Verdade. Então, Amém. nossa, foi uma restituição muito grande, né? Se a gente for pensar, né? Sim. No começo, Uhum. talvez como Josué, por que, Senhor, né? É, A gente vai lá reclamar, porque o Senhor nos fez passar além do Jordão, Senhor, né? Ou porque o Senhor é, nos mandar para esse ato profético, mas olha quantas coisas nós aprendemos, nós nos sim, edificamos, ganhamos mais famílias, né, nesse sentido, e estamos mais verdade. unidos, mais fortes, fechamos as brechas como Sim, ministério para prosseguir nessa luta, né? Então, sim, crescemos, né? Digamos assim, com essa experiência nós crescemos, né? Então, e exatamente. fomos instituídos financeiramente ainda. Amém. E uma maturidade, né? Veio uma maturidade espiritual, um ensinamento, um aprendizado que talvez as pessoas na ignorância não tivessem, né? Aham, E Deus abriu os olhos para que elas vissem a verdade e o caminho, né? Que elas teriam que amém. seguir. Verdade. Amém. Glória a Deus, apóstola. Eu fico muito feliz por isso e sei que Deus vai fazer muito mais, porque Ele tem propósitos, né, com a igreja. Ele tem Amém. levantado uma igreja poderosa, porque é fim dos tempos, né, final dos tempos, e Ele vem buscar uma igreja gloriosa, né, não é uma igreja que está de qualquer jeito, nem desarrumada ou em brecha, ou com uma Uhum. falha aqui, outra falha ali, sem tempo para buscá-lo, para ter comunhão com Ele, né? Não é uma igreja assim, é uma noiva perfeita, é uma noiva gloriosa, uma noiva triunfante, uma igreja, uma noiva próspera, né? Uma Amém. noiva adornada com ouro, com joias, né? Então a gente crê que Deus realmente vai restituir tudo aquilo que Satanás roubou, porque a igreja tem buscado a santificação, né? A Amém. igreja tem buscado ser ali as 10, aquelas 10 virgens, né? As que Uhum. buscaram ao Senhor, as que encheram as suas lâmpadas de unção, para que na Amém. hora que o Senhor chamasse, na hora que tocasse o chofar ali, elas estivessem prontas, né? Senhor, eis-me aqui, eu estou pronta. Pode vir nos buscar que nós estamos prontos. E eu creio que é isso que Deus tem chacoalhado a igreja e tem nos ensinado exatamente a igreja, a brecha que nós tínhamos, né? Eu creio que Deus mostrou para a igreja mundial, né? Para a Uhum. igreja, o corpo de Cristo. Ó, acorda, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão me buscando. Vocês estão Uhum. buscando Baal, vocês estão buscando outros deuses, né? E Uhum. aí a igreja parou, o mundo inteiro teve que parar e Verdade. acordar para a verdade, né? O Uhum. mundo inteiro. Eu acredito que aí no Japão, como as regras são muito mais rígidas, né, do que aqui no Brasil, eu acredito que tenha sido até muito mais difícil de passar por essa situação, não é? Uhum. Sim, foi mesmo. Então, nós até fomos proibidos de sair, nem que fosse para o supermercado, durante o tempo que nós estávamos, né? E aí Aham, a Thaís que trazia as compras aqui. Então, eles falaram, as famílias que não tem ninguém para fazer compra,
nós vamos levar. Então, ganharam cestas Olha, básicas. As mulheres, né, que trabalham no centro de saúde levaram para eles, né? Então, para não sair mesmo. Então, é totalmente restringido. A gente não pode desobedecer. E elas aham, ligam todo dia, aqui, durante 2 semanas elas ligam todo dia. Como está a febre? Como está o olha, corpo? O que vocês estão sentindo? Todo dia no mesmo horário, sem falhar. Incrível. olha, que incrível, tá vendo? A diferença, né, aqui do Brasil daí para o Japão. Né? Então. Aqui eles passam a medicação e, ó, se vira. Se você estiver bem, tá bem. Se não tiver, procura um outro hospital. E é assim, né? Mas é a cultura, né? É, cultura. A cultura do reino, né? Vamos dizer assim, a nossa cultura do nosso reino é realmente andar nos caminhos do Senhor e sermos fiéis a Ele, né? Em todas as áreas, porque o Senhor sempre vai cumprir a palavra dele. Sempre. A Uhum. palavra dele não falha. A palavra dele Amém. está aqui. Se ele não tivesse escrito, né? A palavra dele é tão verdade que a cada dia, a cada vez que a gente lê o mesmo versículo, ela muda, ela Verdade. transforma, ela Uhum. vira um outro jeito de você ver, né? É, É é incrível, é incrível. incrível. A palavra de Deus é muito forte. Pois é, a gente pensa que conheceu aquele sentido do que Deus quis dizer, e quando a gente passa de novo, fala, não, tô vendo com outros olhos, não, melhorou, na minha visão Verdade. aumentou, É verdade. né? O Senhor sempre nos capacita, nos amadurece, né? Nos É, traz novos valores. É incrível. A palavra de Deus é muito poderosa. Mas amém. amém, querida. Eu estou olhando aqui para o relógio, que eu estou sem relógio. Uhum, Mas já, tá, verdade. né? A gente acho que já passou do horário. Mas amém, Já. foi muito bom mesmo. Eu acredito que a gente pode fazer aí outras lives. Amém? Amém. Vamos fazer sim. Foi um prazer Amém. também para participar. E as mulheres que estão aí, né, do Japão também, junto com a gente participando. Eu mandei um recadinho para elas, falei, vamos participar lá, quem puder, né? E algumas estão presentes aí com a gente. Sim, eu estou vendo uns nominhos aqui meio difíceis de falar. Uns sobrenomes assim meio difíceis, assim, a gente sabe que é do Japão, né? Né? Amém. E a família, como Amém. está? Estão todos bem? Todos bem, graças a Deus. Né? Tá todo mundo já curadinho, tá todo mundo Glória a Deus. firme e forte, graças a Deus. Voltando ao trabalho. Olha, a Érica é daí? Érica é daqui. Mayumi. Isso, é a Érica. Aí, boa noite, Roubou ela Érica. Aí, e a Edna? É tua parente também. A também, Edna é né? minha irmã e ela é a profeta aqui da igreja. Ô, Glória, ô, Glória. Aí, profeta, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, viu? A Renata aí, ó. Olha, Shirazo. Ó, isso, é minha prima, Suzana. olha, ela tá aí online também. Tem bastante gente, glória a Deus. Glória a Que Deus. bênção, apóstola. Ficamos muito felizes, viu, por vocês. Quando a gente viu vocês lá na live do apóstolo Géser, também ficamos muito felizes, né, em ver você, o apóstolo Nelson. Muita saudade, muito bom estar aí com vocês naqueles dias. Poucos dias, mas foram dias Verdade. tremendos, né? Mas Deus vai Amém? Que abrir Deus. outra oportunidade, eu creio, para vocês estarem aqui de Ah, novo. eu creio. Vai ser uma bênção. Olha, o pessoal não Amém. esquece, viu? Eles sempre comentam de vocês. Ai, que saudade deles, foi tão bom. E foi mesmo, foi Oh. maravilhoso. É verdade, foi sim. Nossa, a gente tem muita saudade também. E quem sabe, né, esse ano Quem as sabe, coisas né? mudem, né? A gente dá um Isso, pulinho aí. estamos orando para isso mesmo, viu? Ô, Senhor, Amém. abre portas, Né? 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 Então, quem sabe esse ano Deus muda tudo e ele transforma aí o tempo, muda todas as coisas e manda aquela oferta e a gente vai para o Japão. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu, querida? Manda um beijo aí para todo mundo, todo o pessoal da igreja, toda a sua família, o Amém. ministério, né? Que Deus abençoe muito vocês. Nós estamos sempre orando por vocês também, vocês por nós, sabemos disso. E que essa unção poderosa aí continue, que essa restituição venha a cada dia sobre vocês em nome de Jesus.
Amém. Sobre vocês também, em nome de Jesus. Toda essa unção Ah, que Deus tem derramado, né? De restituição, que Ele sempre esteja com vocês. Amém? amém. Amém, querida. Deus abençoe, viu? Um beijo em todo mundo aí. Amém. Amamos vocês. Amamos vocês. Um abraço para o apóstolo Josué, para toda a igreja, os filhos, o netinho que está chegando. Já chegou o netinho? Ainda não, né, Ainda não, Tinha? netinha está chegando, né? Entrou no 4º mês agora. Ai, que bom, que gostoso, né? Vai demorar um pouquinho ainda, mas vai É, chegar. Deus Amém. abençoe. Obrigada, viu, querida? Deus abençoe. A paz. A paz. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Glória a Deus. Aí, a apóstola Esther trazendo uma palavra poderosa. É isso aí. Temos que fechar as brechas. Muitas delas são aquelas que eu estava falando, né? Fatias pequenas que a gente vai deixando passar e acha que não tem nada a ver, ou acha que é só um pecadinho, ou acha que não é pecado. Mas vai buscar aqui na palavra, ó. A palavra traz a revelação. A palavra, ela é muito sábia. E ela nos traz sabedoria e discernimento daquilo que a gente deve fazer, daquilo que a gente não deve fazer. Amém? Nós, mulheres, né? Muitas vezes a gente está saindo para ir para o culto e a gente fala assim, puxa, será que eu estou bem? Aí você dá uma olhadinha no espelho, aí você fala, não, eu acho que eu estou bem. Mas aí quando você vai e pergunta para o marido, né? Amor, tá tudo bem? Posso ir assim? O marido fala, não, beleza, pode ir assim, tá tudo bem. Mas quando o marido fala assim, olha, não sei, tá meio estranho. Pronto, já sabe que tem alguma coisa errada. Pronto, já troca a roupa toda, já fica mais meia hora para se arrumar. Por isso que a gente começa sempre antes e tem que terminar antes também, para chegar no horário no culto. Tá bom, queridas? Que Deus abençoe muito sua vida. Presta atenção aí na sua vida, procura aí alguma coisa, alguma brecha, se tiver que acertar com o Senhor, acerta, porque esse é o ano da restituição, mas é como a apóstola falou, temos que olhar lá, ó, se tem alguma janelinha aberta, se tem alguma frestazinha aberta na porta, né? Tá aparecendo minha porta aqui atrás. Se tem alguma frestazinha aí passando um ventinho, passando alguma coisa aí, olha, presta atenção. Fecha direitinho isso daí para que Satanás não tenha direito, porque ele só entra se ele tiver direito. Amém? Então, para que ele não tenha direito sobre a tua vida e nem sobre a vida de ninguém, para entrar e fazer um estrago, porque às vezes com coisas pequenas se faz um estrago tremendo. Amém? Deus abençoe, amo vocês. Até semana que vem, em nome de Jesus.